Por que a adequação trabalhista é tão importante para a sua startup? A adequação trabalhista é um procedimento que busca regularizar o time de acordo com as normas trabalhistas, bem como trazer segurança para a sua startup no momento de compartilhar algum tipo de dado ou informação crucial para o seu negócio. Meu nome é Felipe, eu sou um dos especialistas de Direito do Trabalho da NDM Advogados e nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância da adequação trabalhista. Lembrando que esse mês de outubro é o nosso mês especial sobre normas trabalhistas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e comentar. A adequação trabalhista é composta por uma série de medidas que busca garantir que a startup está seguindo com as normas trabalhistas aplicáveis para aquele formato de contratação. E ela se inicia não na assinatura do contrato de trabalho, mas sim desde o momento da publicação da vaga de trabalho. Uma vez publicada a vaga de trabalho, feito as entrevistas e escolhido um novo colaborador, o primeiro ponto é sobre os procedimentos iniciais para a contratação. Depois dessa escolha, o profissional não vai iniciar os trabalhos. É necessário que ele vá até a clínica médica de segurança do trabalho para que possa realizar uma perícia médica para avaliar se ele está apto ou não a realizar aquele trabalho. E aqui é um ponto importante, muitas vezes surge a dúvida se mesmo num formato de trabalho home office, o empregado deve passar por um exame médico admissional. E a resposta é sim, porque mesmo em um formato de trabalho remoto, o empregado precisa estar em uma determinada condição para realizar as suas atividades. Por isso, é importante que todos os colaboradores, independente do regime de trabalho, passem por essa aprovação prévia de um médico do trabalho. É nesse exame que o médico irá avaliar se o profissional está apto ou não para realizar o trabalho. Se ele não estiver apto, o empregado não pode ser contratado ou ele será contratado desde que a startup se comprometa a adequar o seu ambiente de trabalho para receber aquele profissional. Isso é muito comum de acontecer quando nós temos pessoas portadores de alguma necessidade especial. Nesses casos, a startup ela pode contratar, ainda incentiva esse tipo de contratação, mas muitas vezes é necessário conceder algum tipo de dispositivo adequado, mais personalizado para aquela pessoa. Mas você pode perguntar por que o procedimento médico é tão importante? E antes de contar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Imagine se o empregado tiver algum tipo de problema de saúde, que o impeça de trabalhar, ou até mesmo tenha sofrido algum tipo de acidente de trabalho no seu emprego anterior e que não tenha sido devidamente mapeado. Se a sua startup contrata essa pessoa sem esse tipo de perícia, sem esse tipo de constatação, a sua startup pode ser responsabilizada por algum tipo de mal-estar, outra tipo de doença que ele pode agravar durante a realização das suas atividades. O principal objetivo aqui do exame médico é avaliar se a forma que o empregado foi contratado, incluindo a sua saúde. Então, se o empregado entrou com algum tipo de condição, se ele tinha algum problema de saúde já mapeado e que não tem relação com o ambiente de trabalho que ele está sendo inserido, a startup não será responsabilizada. Mas, se ele foi considerado apto, sem nenhum tipo de doença ou de condição, e adquirir algum tipo de transtorno, algum tipo de doença durante a realização dos trabalhos, a startup sim será responsabilizada. Por isso é muito importante o exame médico, para evitar que a startup seja responsabilizada por alguma situação que não tenha relação com as suas atividades. Superando todo esse procedimento inicial, nós vamos passar para a contratação. E é aí que nós vamos assinar o contrato de trabalho ou o termo de compromisso de estágio, se for o caso. Como nós explicamos nos vídeos anteriores, o contrato de trabalho é o documento inicial e crucial para definir a forma de trabalho, as regras iniciais, bem como formalizar a função e a jornada de trabalho do empregado. Sem esse documento, ou ter um documento muito raso, sem muita informação, é arriscado porque muitas vezes algumas responsabilidades não vão estar inclusas nesse tipo de documento. Um exemplo de regra importante que deve constar no contrato de trabalho é o dever de guardar sigilo de todas as informações, o dever de se responsabilizar por eventuais danos causados aos equipamentos ou propriedade das startups, ou até mesmo o dever de tratar os dados que ele tiver acesso de forma adequada e somente para a finalidade de cumprir com a função confiada. E um contrato de trabalho raso ou sem muitas informações é um risco, pois imagina se a sua startup tiver a prática de conceder algum tipo de veículo para os seus colaboradores. Se não houver nenhum tipo de previsão sobre danos ou até mesmo multas que o empregado sofra com esse veículo,
muitas vezes a startup terá que arcar de forma exclusiva com esse prejuízo. Por isso é muito importante definir todas as condições de trabalho e também as responsabilidades do colaborador a assumir aquele cargo. Se a sua startup não adota, por exemplo, políticas internas, como tratamos nos vídeos anteriores, é muito importante que nesse documento também esteja expresso a realização ou não de horas extras, dentre outras regras aplicáveis para o dia a dia da startup. Assim podemos entender que utilizar um documento padrão muitas vezes pode trazer uma série de riscos para a sua startup. O contrato de trabalho deve definir o máximo de regras possíveis para a definição e realização daquele trabalho. Tá? Lembrando que também é possível a elaboração de políticas internas e regimentos internos para facilitar essa gestão. E claro, definir regras claras sobre tratamento de dados pessoais, propriedade intelectual, dentre outras condições, é importante para evitar até mesmo eventuais reclamações ou até mesmo discussões com relação ao desenvolvimento dos trabalhos. Nós orientamos que as startups utilizem contratos de trabalhos mais completos possíveis e que sejam moldados à realidade das suas atividades, evitando assim qualquer tipo de documento padrão ou até mesmo que seja raso demais, descrevendo apenas jornadas e salários, justamente porque existe uma série de questões, de requisitos que são importantes estarem previstos nesses documentos para evitar maiores dores de cabeça ou até mesmo maiores discussões judiciais sobre os trabalhos realizados. Já o termo de compromisso de estágio é um documento muito utilizado também pelas startups, pois é muito comum a contratação de estagiários. E também é comum termos termos de compromissos mais simples, onde a faculdade ou demais instituições de ensino vão apenas descrever aquela contratação, o formato da contratação. A Lei 11.788, a Lei de Estágio, ela permite que as startups utilizem ou assinem termos aditivos ou até mesmo políticas mais voltadas para a segurança da própria startup. Então, não há invedação legal do estagiário se comprometer a seguir regras relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, à não divulgação ou sigilo de qualquer informação. Inclusive, nós sempre orientamos que as startups assinem documentos voltados nesse sentido. Assim, se o termo de compromisso de estágio for mais simples e não tiver regras relacionadas a esse tipo de preocupação, a startup pode, e nós sempre orientamos, que eles assinem ou um termo aditivo ou elaborem uma política somente para o estagiário, para ele se comprometer a não divulgar informações confidenciais ou até mesmo não vazar qualquer tipo de dado que ele tem acesso durante o estágio. Outra ação importante é sobre o controle de jornada. Nós falamos no vídeo passado sobre a necessidade de criar uma política sobre o controle de jornada. E na CLT nós temos uma regra de que apenas empresas que têm mais de 20 funcionários são obrigados a realizar o controle objetivo da jornada de trabalho. Porém, uma boa prática trabalhista é realizar o controle de jornada de todos os colaboradores, independente do número. Isso porque é muito comum a funcionários realizarem horas extras, ou até mesmo chegar atrasado ou saírem mais tarde das suas jornadas. Ter um controle de jornada evita que esses funcionários aleguem que realizaram horas extras e não receberam pagamento ou que não foram compensados nas outras jornadas. Então, ter um controle de jornada é uma segurança para a própria startup, para ela poder comprovar que aquele trabalhador realizou suas atividades naquele dia de forma completa, se houve horas extras, se ocorreu horas extras, foi pago ou foi compensado a jornada do dia seguinte. Então, um documento que é importante ter, mesmo que você tenha menos de 20 colaboradores. E lembrando que o controle de jornada de trabalho hoje pode ser feito de várias formas. De forma digital, através de uma impressão digital, um ponto fixo ali na startup, ou até mesmo em forma online, através de sistemas que podem ser acessados pelo celular, tablet ou notebook. Então é muito simples hoje termos um controle de jornada dos colaboradores. E um ponto também que falamos é sobre a convenção coletiva de trabalho. Seguir uma convenção coletiva de trabalho é importante mesmo que você não seja sindicalizado. Então é importante que os salários e os benefícios dos colaboradores sejam alinhados à convenção coletiva de trabalho. Nós vamos deixar um card aqui nesse vídeo para que você possa conferir o nosso vídeo sobre a convenção coletiva de trabalho e também sobre a possibilidade de um acordo coletivo. Mas você pode se perguntar, mas afinal, é importante ter uma adequação trabalhista na minha startup? E a resposta é sim. Ter uma adequação trabalhista vai muito além de só seguir normas
trabalhistas e garantir que todas elas sejam aplicadas na sua startup. Nós falamos anteriormente sobre o MPT em um dos nossos vídeos. E a atuação do MPT não está ligada somente a uma forma reativa, ou seja, através de denúncias. O MPT pode muito bem realizar fiscalizações de forma ativa na sua startup. Imagine um MPT, sem receber qualquer denúncia, fazer uma fiscalização e descobrir que você não está seguindo de forma adequada as regras trabalhistas. Isso também entra em todo aquele procedimento de sofrer penalidades do órgão. Então a adequação trabalhista ela visa garantir que você está adequado e evitar também multas que podem ser aplicadas por algum tipo de órgão fiscalizador. Além disso, uma adequação trabalhista bem feita e coerente garante até mesmo uma defesa mais plausível em um tipo de reclamação trabalhista. Então, se um juiz ou até mesmo um terceiro interessado, como o Ministério do Trabalho, alegar que vocês estão descumprindo de forma desenfreada algum tipo de regra trabalhista, é possível comprovar através da adequação trabalhista que não, que a startup está seguindo de forma coerente todas as regras e normas e que qualquer tipo de multa ou até mesmo a imposição de algum tipo de indenização fora alguma questão de vínculo trabalhista não é acessível, não é aplicável para a sua startup. Então a adequação trabalhista ela é importante, pois ela visa proteger o negócio, de forma geral, e também reduz drasticamente o risco de uma eventual indenização proposta por algum tipo de órgão fiscalizador. E além disso, claro, reduz também o risco de algum tipo de passivo trabalhista desconhecido. Muitas startups, por exemplo, permitem que os colaboradores realizem horas extras, mas não há nenhum tipo de controle, não há compensação, não há pagamento. E imagine esse tipo de situação para uma pessoa que trabalhou 2 anos aí realizando horas extras e nunca tendo qualquer tipo de compensação. Você cria um passivo trabalhista enorme. Então a adequação trabalhista, além de evitar multas, também reduz o passivo trabalhista e evita que você tenha algum tipo de surpresa lá na frente com algum tipo de reclamação ou que desconheça algum direito que um colaborador tenha durante o dia a dia de trabalho. Então, pessoal, além da adequação trabalhista, é muito importante que os sócios das startups também se comprometam em cumprir com as obrigações trabalhistas e concedam de forma correta eventuais benefícios concedidos em acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas. Porque se não houver esse comprometimento, muitas vezes a adequação trabalhista não vai fazer sentido para a sua startup. É isso, pessoal. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e vamos deixar um link também aqui na descrição para que você possa falar com um dos nossos especialistas. Até mais!